Tá gravando. Tá, e aí a gente, né, tem um projeto piloto, né, que é esse projeto aqui. Estamos calculando essa VP2 nessa planta de forma, tá certo? Sobre essa VP2, aqui é a VP1, né, essa viga aqui. A VP2, ela tem sobre ela a laje, né, de uma laje maciça e uma parede de bloco de concreto celular autoclavado, né? De forma das lajes, então a gente tem algumas informações que a gente já discutiu, né? Pré-dimensionou um perfil, primeiramente, esse W310. Quando a gente foi verificar a flash, a gente viu que ele não passava, então nós mudamos esse perfil para o perfil 410 por 46.1, tá? E aí, beleza. E aí nós fizemos de novo os cálculos do estado limite de último e estado limite de serviço. Então, o nosso carregamento que a gente vai utilizar é esse carregamento aqui para o estado limite último e esse carregamento para o estado limite de serviço, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz nesse pré-dimensionamento é a questão da verificação da flecha elástica. Verificou, agora a gente parte para a flexão, tá? Quando a gente fala em flexão, né, em vigas, nós estamos falando uma verificação do estado limite último, tá? Na verificação da flecha, nós utilizamos essa carga. Agora, na verificação da flexão, nós vamos utilizar essa carga, porque quando a gente verifica a flexão, nós estamos verificando, na verdade, nós estamos evitando, tomando medida para evitar para que a estrutura não entre em colapso, tá? E aqui, na verdade, no estado limite de serviço que a gente fez até então, era só o desempenho da estrutura. Então, aqui eu fiz um apanhado de forma geral para vocês, tá? Os perfis mais usuais que a gente tem. Seria o perfil aí uma cantoneira, tá? Uma cantoneira a gente praticamente não utiliza em vigas, tá? Mas ela é muito utilizada para travamento, por isso que eu trouxe ela aqui. Então, uma cantoneira ela pode ter abas iguais, cada segmento desse é chamado de aba, tá? Ou pode ser abas diferentes, essa é a única distinção que a gente tem em cantoneira, tá? O perfil U, ou chamado perfil C também, é a mesma coisa. Então, o perfil U, essa chapa aqui na vertical é chamado de alma, e essas duas chapas aqui na horizontal é chamado de mesa, ou aba também, tá bom? Eu tenho perfil U e perfil C enrijecido, tá? Quando tem esse lábio aqui. Quando tem esse lábio é chamado de perfil enrijecido, tá bom? Aí eu tenho o perfil que a gente está utilizando, que é o perfil I, né? O perfil mais utilizado em vigas aí. Essa chapa vertical aqui no perfil I é chamado de alma, e essa chapa na horizontal aqui no perfil I é chamado de mesa, tá? E aí eu trago para vocês aqui também os perfis mais usuais em vigas, tá? O perfil I simples, ele é laminado, tá? É o perfil padrão americano, ele tem essa curvatura no final aqui, tá? Aqui tem o duplo I, tá? São dois perfis I soldados, né? Perfil H, esse perfil H é mais utilizado em pilar, tá? Em colunas, porque ele tem aí uma característica de momento de inércia em X e em Y ser muito parecidos. Isso é importante quando você vai calcular o pilar. Esse aqui é o perfil W, tal, que é o que a gente está utilizando agora aí, é o perfil laminado, né? Porém, ele não tem essa curvatura aí do I simples, tá? Ele é um perfil mais achatado no final dele. A sua mesa, ela é mais retangular, tá bom? Eu tenho um perfil U aberto, quando eu pego dois perfis U, né, e ligo para uma chapa, tá? Eu tenho um perfil U fechado, certo? Esse perfil U fechado também ele é chamado de perfil caixão, tá certo? E eu tenho o perfil também I, que ele é soldado, tá? Bom, esses perfis laminados, pessoal, eles são fabricados em escala, né, com tamanhos já pré-definidos que atendem o mercado. Então, por isso que eles são mais baratos quando eu comparo com o perfil soldado. O perfil soldado, na sua grande maioria, ele é feito sob encomenda. Quando eu tenho uma necessidade atípica, por exemplo, uma viga metálica de uma ponte, que ela tem um grande vão, né, e é submetida a grande carga, então não tem perfil, né, comercial que me atende. Então eu faço uma encomenda, né, e o perfil vem soldado. Aqui está a representação da solda do perfil. Bom, e aí, então vamos dimensionar essas vigas à flexão, tá? Quando a gente menciona a viga à flexão, o parâmetro de controle nosso dessa verificação é chamado flambagem. Vocês já conhecem flambagem lá de resistência materiais, né? A flambagem, pessoal, ela pode acontecer tanto colocar aqui, tanto no perfil I, no caso, tanto na mesa quanto na alma,
tá bom? Aí eu tenho dois tipos de flambagem, flambagem local e a flambagem lateral, ou também chamado de flambagem global. A flambagem local, aqui tem um desenho, tá, que expressa bem nítido a diferença entre a flambagem local e a flambagem global. A flambagem global, que é o que está acontecendo aqui nesse perfil de cima, tá? Eu tenho aqui uma viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído. E esse empenamento aqui da viga, ela me dá de tal forma que a seção transversal, ela sai do eixo longitudinal, tá? Então, olha aqui é a representação. Aqui é uma seção transversal submetida a uma flambagem lateral, ou seja, essa seção transversal ela está saindo do eixo longitudinal, ela está rotacionando. Então, isso aqui é o que a gente chama de flambagem lateral ou flambagem global. Tá? E aí eu tenho na figura de baixo a flambagem local. Né? A flambagem local é o seguinte, a mesma situação, tá? Carga uniformemente distribuída, viga biapoiada, só que aqui eu tenho empenamentos na mesa e na alma, tanto na mesa ou na alma, não precisa ser nas duas ao mesmo tempo. Tá? E esse empenamento, ele ocorre, mas a estrutura não sai do eixo, tá? A estrutura permanece no eixo ainda, ela não rotaciona como está representado aqui, tá? Uma maneira mais precisa, a gente tem aqui uma representação de flambagem local aqui embaixo, tá? Isso aqui é uma simulação numérica através de métodos de elementos finitos, e aqui a gente dá para ver nitidamente o empenamento aqui, né, onde eu estou passando aqui da alma, o empenamento também na longitudinal aqui da mesa, tá? Mas dá para ver que essa viga não sai do eixo longitudinal. Nessa representação do lado direito, dá para ver melhor aqui, ó, tá? O eixo central, longitudinal, está permanecido, o que está empenando aqui é a alma, certo? Diferente daqui que a seção transversal sai do eixo. Tá? Então, aqui é uma flambagem local, tá certo? Bom, aqui eu trago um exemplo para vocês de como a gente pode evitar essa flambagem local, a gente vai ver mais para frente, a gente pode utilizar essas estruturas, essas abas laterais aqui, que a gente chama de enrijecedor. Tá? Então, quando a gente calcula esses enrijecedores laterais aqui, a gente está garantindo que a estrutura não sofra a flambagem local e também não sofra a flambagem lateral. Certo? Bom, então, para a gente começar aí a nossa conversa a respeito da flambagem local, a gente tem que definir duas grandezas. Uma grandeza chamada de momento de início de plastificação, que a gente chama de MY, e a segunda, que é o momento de plastificação total. Tá? Vamos entender isso no gráfico aqui. Esse gráfico embaixo. Então, eu tenho uma situação de uma viga metálica biapoiada com carregamento uniformemente distribuído, tá bom? Eu estou analisando uma seção transversal, essa do meio aqui, e essa seção transversal, ela está localizada no local do momento máximo, ou seja, no meio do vão da viga, tá? Então, veja bem, no eixo X aqui, ó, na abscissa, na verdade, eu estou analisando a curvatura, tá? Quanto essa estrutura vai empenar. E aqui na ordenada, que é o eixo Y, eu estou analisando o momento fletor, tá bom? Então, à medida que eu vou crescendo esse momento fletor, essa curva de relação entre o momento e a curvatura, a deformação, né, transversal, ela é linear, muito parecido com aquele gráfico tensão-deformação que vocês veem lá, muito em resistência de materiais, né? Então, eu vou analisando aqui, vou crescendo esse momento fletor, até um certo tempo, essa representação é linear, tá? Então, ou seja, é a mesma proporção, até chegar nesse MY. Nesse MY, pessoal, a tensão que ocorre nesse MY é a tensão de escoamento. Então, bem nesse MY aqui é o limite entre o trecho linear até o trecho de início de plastificação. E esse trecho vai, a partir desse trecho, desse ponto aqui do meio, que é o MY, para frente, ele não obedece mais uma relação linear, ele passa a ser não linear, tá? Então, ou seja, eu tenho grandes deformações aqui para pequeno incremento de carga, até chegar no momento de plastificação, onde a estrutura entra num sistema de rótula plástica, tá? Ela passa a ficar, ela passa a perder a estabilidade, tá certo? Então, olha só, esse MY, pessoal, não quer dizer que seja um momento resistente da estrutura, não. Até porque eu posso continuar acrescendo aqui momento fletor, que dependendo da seção transversal que eu dimensionar, ela vai aguentar ou não. A gente vai ver mais para frente, nós temos três tipos de seção. Uma seção compacta, semicompacta e esbelta. Tá? Então, a diferença entre elas vai ser justamente se ela vai suportar ou não
esse momento de plastificação. Tá? Aqui eu trago aqui alguns trechos teóricos aqui, é importante que vocês leiam. Tá? Então, vamos lá. Segundo a NBR 8800, aí, que é a norma que trata aí de projetos de estruturas metálicas, de 2014, ela classifica a seção transversal em 3, em relação à ocorrência de flambagem local. Tá? Nós estamos falando de flambagem local, esquece a global que a gente falou mais para trás. Então, a local, pessoal, eu tenho 3 tipos de seção. A seção compacta, tá? Essa seção compacta, como é que ela se comporta? A seção compacta é o seguinte, vou levar um pouquinho mais para baixo. Analisando aquele mesmo gráfico anterior, momento sobre curvatura, a seção compacta, ela suporta até o valor do momento de plastificação sem sofrer flambagem. Tá? Então, ela é a seção mais resistente que a gente tem. Tá? Então, eu posso considerar que o momento que ela vai resistir é o próprio momento de plastificação. Tá? Então, pessoal, como é que eu caracterizo essa estrutura como compacta em relação à mesa? Perdão. Lembrando que a mesa, né, eu coloquei aqui do lado, mesa é essa chapa na horizontal, tanto essa quanto essa. Mas como flambagem a gente mexe quando a seção está comprimida, então, em termos de um momento positivo, a aba que está comprimida é a aba de cima, e a aba de baixo ela está tracionada. Então, a análise é feita aqui nessa aba de cima. Então, para eu ter uma seção compacta em relação à mesa, eu tenho que garantir essa relação aqui, ó, lambda B menor ou igual a lambda P. O que é isso? O lambda B é o índice de esbeltez da seção. Perdão, o índice de esbeltez da mesa, tá bom? Esse índice de esbeltez da mesa, ele é calculado da seguinte maneira: 0,5 sobre BF sobre TF, vezes, perdão, BF sobre TF. O que é o BF? BF é esse comprimento aqui, ó, essa largura da mesa. E o TF é a espessura da mesa, tá bom? E aqui, ó, meu lambda P. Esse lambda P é um índice de esbeltez limite para uma seção compacta, dado por essa relação aqui. Lembrando que o E é o módulo de elasticidade e esse FY é a tensão de escoamento do aço, tá? Então, quando essa relação aqui, ela é menor ou igual a essa relação, tá? Obedecendo aqui essa relação, então, ó, então, quando o lambda B, que é isso daqui, for menor ou igual ao lambda P, eu digo que minha seção é compacta em relação à mesa, tá? A seção sendo compacta, pessoal, eu garanto que a estrutura suporte um momento resistente maior, ela chega até o momento de plastificação. Tá? Então, como a seção ela é compacta, o momento fletor ele vai ser o momento de plastificação que a gente vai falar logo adiante, tá bom? Bom, então feita a análise aqui, né, em relação à mesa, a gente faz essa análise também de uma seção, da seção em relação à flambagem local, em relação à alma, tá? Lembrando que a alma é essa chapa aqui, tá? Da mesma forma que a gente viu lá na mesa, para a seção ser compacta, eu tenho que obedecer a essa relação, lambda B menor ou igual a lambda P. Agora, esse lambda B é o índice de esbeltez da chapa, da alma. Tá? Ele é dado por H sobre TW. H é o comprimento total dessa chapa aqui da alma e o TW é a espessura dessa alma. Tá? E o lambda P agora, ele muda, quando era a mesa era 0,38, agora quando é a alma é 3,76. Tá bom? Então, quando eu tenho essa relação lambda B, que é essa relação aqui, H sobre TW, é menor ou igual a essa relação aqui, que é o lambda P, eu consigo garantir que a seção também é compacta em relação à alma. Então, quando ambas forem compactas, tanto a mesa quanto a alma, eu consigo ter o momento resistente da seção toda, dizendo que ele é igual ao momento de plastificação, que é dado por esse produto aqui, Z, que é o módulo plástico da seção, ele é tabelado, fez a tensão de escoamento. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for lá para o exercício, tá bom? Estou passando aqui uma pincelada direta para vocês. Bom, então, tendo feito a análise aí para uma seção, o que seria seção compacta, vamos então analisar uma seção semicompacta, tá? Uma seção semicompacta, pessoal, ela caracteriza o seguinte, ela não suporta o momento de plastificação, tá? Ela suporta, a flambagem dela acontece antes do momento de plastificação.
diferente de quando a gente estava analisando a seção compacta. A seção compacta, esse gráfico aqui, ó, a estrutura aguenta sem sofrer flambagem até o momento de plastificação. Agora não, na semicompacta, ela não suporta o momento de plastificação, ela sofre flambagem depois de atingir o momento de início de plastificação, que é o MY, mas ela não suporta o momento de plastificação, ela sofre flambagem antes. Tá? Então, é uma seção menos resistente que a seção compacta. Mas como é que eu vou saber se minha seção ela é semicompacta? Tá? De novo, eu analiso tanto a mesa quanto a alma. Então, a mesa, essa chapa aqui, ó, a mesa, para eu ter uma seção semicompacta, eu preciso atender essa relação aqui, ó, lambda B, ele é menor que o lambda P, mas ele é superior ao lambda R. Esse lambda R, que é a novidade aqui, é o índice de Beltrés para a seção semicompacta, é o limite, tá bom? Então, aqui tem a relação de lambda P, que é o que a gente tem lá anteriormente também, e o lambda R muda agora, né? 0,83 aqui, e embaixo aqui a gente considera 70% da tensão de escoamento. Então, quando eu atendo essa relação aqui, que é o lambda B, maior que o lambda P, que é essa relação, porém menor que o lambda R, que é essa relação aqui, ó, eu digo que a minha seção é semicompacta em relação à mesa. Tá? E aí, em relação à alma, essa relação continua. O lambda B também, ele é maior que o lambda P, mas menor que o lambda R. Então, agora a alma, o lambda B, ele muda, né? Estou falando da alma, dessa chapa. O índice de Beltrés lambda B aqui é H sobre TW, H é essa altura total, TW é a espessura dessa chapa. Tá? E aí, quando eu consigo, então, relacionar aqui que esse lambda B meu, que é essa relação aqui, ela é maior que o lambda P, que é essa relação, porém menor ou igual ao lambda R, que é essa relação, eu consigo dizer que a minha seção é semicompacta em relação à alma. Tá? Lembrando para vocês, de novo, que a semicompacta ela não suporta o momento de plastificação. Ela suporta o momento de início de plastificação, que é o MY, mas ela não suporta o momento de plastificação total. Então, o momento resistente dessa seção, pessoal, não é mais o momento de plastificação, como era aqui na seção compacta. Agora, esse momento de plastificação vai ser uma interpolação linear entre o momento de plastificação total e o momento de início de plastificação, que é dado por essa relação aqui. Ó. Tá? Todos esses lambda B e lambda P vocês já têm aqui tabelado, aqui o que seria. Tá? E esse MR, que é o momento crítico, que é a novidade, é dado por W, esse W é tabelado, é o menor módulo resistente da seção, vezes 70% da tensão de escoamento. Tá bom? Bom, falado nisso, então, em relação à flambagem local da alma e da mesa, tá? A gente parte para o momento resistente de projeto. A gente falou de momento resistente da seção, tá? Que é esse MRES, que é MRES, tá? Quando eu falo de projeto, e eu tenho aqui acrescentado esse Dzinho subscrito, eu estou dizendo que eu estou entrando com coeficiente de minoração de resistência, tá? Esse coeficiente é esse gama A1. Então, o momento resistente de projeto é o momento resistente do cálculo da minha seção sobre esse gama 1, que ele é igual a 1,10 para a estrutura metálica. Tá bom? Então, eu fiz aqui um apanhado nessa tabela, o que seria essas relações tanto para compacto e semicompacto. Então, para compacto, o momento resistente é o momento de plastificação total, que é o produto entre o Z e o FY. Quando eu calculo o momento resistente de cálculo, basta eu dividir ele por 1,1. Tá? A semicompacta é dada por a interpolação, que nós mostramos um pouco acima. Tá? Quando eu calculo o momento resistente de cálculo dela, é igual a essa relação sobre 1,1. Tá bom? Bom, então vamos lá retomar o nosso exercício. Depois disso daqui, pessoal, tem uma seção esbelta. Tá? Se essas relações aqui forem maior que lambda R, eu tenho que trocar o perfil. Tá? A gente não orienta a trabalhar com perfil esbelto. A gente orienta a trabalhar sempre com perfil compacto ou semicompacto. São essas relações aqui. Então, voltando aí para a nossa relação, tá? A gente vai continuar aí com o perfil que a gente tinha feito, né? A análise é o W410 por 46.1, né? Na Viga VP2. Então, eu retomei aqui as características dele, né? Tabelados, tá? Então, vamos verificar a flambagem local da mesa, se ele vai sofrer flambagem local na mesa, tá? Então, retomando essas formulações aqui que a gente conversou lá na mesa,
Tá? Estou retomando essas formulações aqui lá embaixo. Tá? Então, vamos calcular aí o lambda B. O lambda B é dado por essa relação que nós conversamos, 0,5 BF sobre TF. Tá? O BF desse perfil, ele está aqui, ó. Né? O BF aqui é o 140. Então, está aqui. O TF, que é a espessura, né, da chapa da mesa, ele está aqui, ó, TF 11,2. Tá? Então, dá um 6,3. Lembrando que esse número aqui não tem dimensão, é dimensional. Tá? Não tem unidade. O lambda P, né, para a mesa, essa relação aqui, então fazendo módulo de elasticidade é 210 GPa, passando para MPa, eu tenho 210 mil MPa. E a tensão de escoamento, pessoal, nós estamos utilizando o aço ASTM 572, que ele é o equivalente no Brasil do AR 345, tá? Então, ele tem 345 MPa de tensão de escoamento. Então, fazendo essa operação aqui, eu chego a 9,38. E calcula também o lambda R, tá? Que é o índice de Beltrame limite para a seção ser semicompacta. Tá? Então, faço aqui também a relação 0,83, né? Que a gente discutiu essa relação lá, módulo de elasticidade, 210 mil MPa, sobre 0,7 vezes tensão de escoamento, que é 345 MPa, eu chego a 24,48. Então, ou seja, por esses números aqui, ó, eu vejo que o meu lambda B, ele é menor que o lambda P, certo? Porque 6,3 é menor que 9,38. Então, como eu obedeci essa relação aqui, ó, lá para a mesa, lambda P menor que lambda P, então minha seção é compacta em relação à mesa, tá bom? Então, vou lá, embaixo. Então, minha seção aqui, ó, portanto, lambda B menor ou igual a lambda P, né? 6,3 é menor que 9,38, então minha seção é compacta quanto à mesa, tá? Como ela é compacta, o meu momento de resistência, ele é igual a essa relação aqui, ó. O MP, o momento de plastificação total, que é o Z vezes o FY. O Z, pessoal, também está tabelado. Tá? O Z está aqui, ó. Como o meu eixo que vai girar, né, que vai rotacionar é o eixo X, então eu pego o Z em relação a X. 891,1 centímetros ao cubo. Tá? Então, está aqui o valor do Z. Tensão de escoamento 345 MPa. Eu vou transformar tudo para quilonewton e metro. Tá? Então, eu usei essa transformação aqui, dividido por 1,1. Então, eu chego à conclusão que o momento resistente, o máximo momento que essa seção vai suportar, é igual a 278,48 kN vezes metro. Tá bom? E aí eu preciso comparar, esse aqui é o momento resistente, eu preciso comparar com o momento atuante, tá? O momento que está atuando na minha viga. Então, pessoal, o momento que está atuando na minha viga, eu vou lá, então, vou voltar lá na minha combinação do estado limite último. Tá bom? Vamos voltar lá no ELU. Estado limite último, então minha carga de estado limite último é 31.669,4. Eu vou arredondar para 31,7 kN por metro, tá? Então, vou voltar lá para calcular minha carga atuante. Então, tá aqui, ó. A minha VP2, ela tem 6 metros de vão e o estado limite último dela é 31,7 kN por metro. Tá? O momento atuante, na verdade, pessoal, é o momento máximo, certo? Então, está aqui, momento atuante, momento máximo, que numa viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído é Q ao quadrado sobre 8. Fazendo essa relação aqui, eu chego ao momento atuante de 142,65 kN vezes metro. Tá bom? Então, ou seja, meu momento resistente, ele é maior que o momento atuante. Então, ok. Então, o momento resistente de projeto é maior que o momento máximo atuante. Dessa forma, a seção está ok para a flambagem local da mesa. Ou seja, esse perfil não vai sofrer flambagem local na mesa. Ele está liberado. Tá bom? Agora, vamos ver ele em relação à alma. Tá? Em relação à alma, a gente retoma as formulações da alma, tá? Que a gente falou anteriormente. Tá? Eu chego aí que o meu lambda B é igual a 54. Perdão, meu lambda B é H sobre TW, né? O H é essa altura total dessa chapa da alma, TW é a espessura. Vamos ver quanto vai lá para nosso perfil. Então, H aqui, ó, 381 e TW 7, certo? Então, 381 sobre 7, 54,43. Calculo o lambda P,
né, que essa relação aqui vai me dar 92,77, calculo também o lambda R, tá? Que vai me dar aí um valor de 140,63, tá bom? Então, ou seja, novamente, o meu lambda B, ele foi menor que o lambda P. 54,43 é menor que 92,77. Então, minha seção também é compacta em relação à alma, tá certo? Como ele é compacto em relação à alma, vale o mesmo raciocínio que a gente falou lá na mesa. Momento resistente é igual ao momento de plastificação total, que é o Z vezes o FY sobre 1,1. Então, o momento de plastificação é o mesmo para a seção toda, tanto para a alma quanto para a mesa, tá? As duas são compactas, certo? Como a gente já verificou lá que o momento atuante ele é menor, é 142, ele é menor que o resistente, então esse perfil de 410, ele passa tanto na flambagem local da alma, quanto na flambagem local da mesa. Ele está ok, tá bom? E aí, bom, terminado isso daqui, eu vou passar agora para vocês se posicionarem aí, se tiverem alguma dúvida. Beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação a essa explicação? Não. Mentira, Daniele. Você tem dúvida sim. Vendo aqui. Não, tem não. Por enquanto, não. Eu Pessoal, acho melhor que fazer que aparece. então assim, eu recomendo para vocês que peguem o material que eu passei para vocês. Eu gravei essa aula também, mas ela é muito parecida com aquilo que eu coloquei no YouTube hoje no grupo, tá? Aí eu preciso que vocês, né, façam esse procedimento todo, ver se tem alguma dúvida, que na próxima aula eu já vou falar de flambagem global, e a gente quase vai fechar já a disciplina, e já vou partir para o projeto, tá? Aí o projeto vocês estão soltos, aí vocês vão correr atrás do prejuízo de vocês aí, se for o caso. Não deixa a peteca cair, não. Tá bom. Tá bom? Joaquim, eu tenho só uma dúvida em relação do último cálculo, da última aula. Eu Tá. fiz, eu não encontrei esse mesmo perfil que você encontrou aí, deu um perfil um pouquinho diferente, mas está dentro das medidas lá. Será que eu errei alguma coisa ou não? Deixa eu voltar lá, Igor, só um minutinho aqui, deixa eu entender o que você está falando. Você está falando, qual cálculo você está falando, Igor? Foi o da última aula que a gente fez, que verificou e encontrou o perfil não Tá. passava e foi e pegou o perfil na tabela. Você pegou, foi outro perfil diferente do que eu peguei aqui, é isso? Isso, foi isso. Não, tranquilo. Se ele passou, tá ótimo. Tem nada não. É que eu verifiquei que esse que você pegou, parece que ele está um pouquinho acima. Eu Uhum. peguei um pouquinho mais parecido. Não, tem nada não. Se ele for passando nos cálculos, não tem problema não. Não, certinho, então. Tá? Ok. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Joaquim, mas aquela conta não tinha ficado errada e o perfil tinha passado? Aquela conta que tinha feito com a Tainara? Foi errado, mas eu corrigi ela aqui, né? Deixa eu voltar lá. O que ficou errado lá, Carolina, foi isso aqui, ó. Essa conta aqui, deixa eu ver aqui, da inércia. Essa conta aqui da inércia, ó, a minha tinha dado, tava errada. Eu acho que era 12 mil alguma coisa. Mas na verdade é 11. Mas é pouca diferença, então eu mantive o perfil. Ah, sim. Tá? Quer dizer, eu mantive a escolha do 410. Tá? Eu saí do 310, que não passava, né? E passei para esse 410. Mas com esse 410 ainda passa. Ah, sim. Tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Só isso mesmo. Então tá bom, gente. Eu gravei essa aula, eu vou disponibilizar para vocês. Aí qualquer dúvida vocês me chamam aí. Tá bom. Beleza? Então um abraço, boa noite. Não exagerem, tá? Beleza. Amanhã é feriado, mas amanhã é dia de rezar. Mas feriado já tá sendo, já Aqui não é tem feriado, 5 não. dias. Gente, então um abração para vocês. Vou com Deus, viu? Até mais. Tchau, com Vai. Deus.